Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Essa semana toda a gente falou sobre muitas coisas importantes. Hoje a gente vai falar sobre hidroginástica, também vamos falar sobre saúde espiritual e tem receita aqui no Vida e Saúde. Felipe vai preparar pra gente uma deliciosa receita de bolinho de castanha de caju. Doce ou salgado? Salgado. Um ótimo substituto para o seu almoço, para sua proteína. Quem tá aí sem proteína em casa para fazer, prepare-se que ela vem uma boa receita para você substituir a sua proteína no dia a dia. Pode ser um prato principal, então. Pode ser um prato principal, acompanhando ali o seu arroz, o seu feijão, quem sabe uma salada. Que delícia! Daqui a pouquinho a gente aprende junto então essa receita de bolinho de castanha de caju. Você sabe que pode contar com a gente em todas as horas do seu dia. Às vezes você está cansado, precisa preparar alguma coisa para amanhã. Entra lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receita, lá tem dicas, lá tem programas inteirinhos, tem circuito de exercícios para você que está querendo se exercitar em casa sem muito custo e também sem sair de casa. Lá tem também. É só entrar, tem cardápio, tem vídeos, tem muita coisa boa para você aproveitar a hora que quiser. Eu também quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural. Max, dá para mostrar aí, olha, vocês estão vendo aqui esse cenário gostoso do Vida e Saúde, feito por Deus, com carinho. Olha só, cada detalhe da criação Ele pensou que ia fazer bem para os nossos olhos, bem para o nosso pulmão, para o nosso coração. E Deus também quer dar para você de presente uma sensação, momentos de alegria, de paz. A gente está aí se aproximando do final de semana. Aproveita para colocar o pé no freio, aproveita para desfrutar um dos 8 remédios naturais dados por Deus, que é o descanso, que é o repouso, que é parar para pensar um pouquinho nas coisas, no cuidado do Criador para com você e sua família. Olha, agora vamos ver o que a Carol Gutierrez preparou pra gente de hidroginástica. Você vai poder aproveitar as dicas que ela vai dar pra gente a partir de agora. Carol, é com você. Como vocês podem ver, hoje eu estou caracterizada porque nós vamos ter algumas dicas de hidroginástica. Eu estou aqui com a Carol, que é educadora física, e ela vai passar alguns exercícios que eu vou exemplificar para vocês. Carol, antes de começar os exercícios, fala pra gente qual a vantagem de estar se praticando a hidroginástica? A hidroginástica ela é bem interessante porque lá dentro, na água, diminui até 90% do impacto. Então, para o pessoal que tem problema no joelho, que tem um pouquinho de sobrepeso, para não sobrecarregar a carga no tornozelo e joelhos, a hidroginástica é muito boa, justamente para diminuir o impacto do exercício. Tem alguma restrição? Tem algum paciente que não pode estar fazendo esse tipo de exercício? É muito importante sempre procurar um médico, né? Procurar um médico, ver se você pode ou não estar fazendo. Normalmente não tem, mas pessoas que têm problema na coluna, nos joelhos e que são muito sérios, muito graves, as pessoas, até mesmo dentro da água, têm algum tipo de exercício que ela não pode estar fazendo. Então vamos lá para dentro da piscina, ela vai passar alguns exercícios para você poder praticar aí na piscina da sua casa. Se não, procure uma academia e vamos praticar a hidroginástica. Vamos esquentar o corpo um pouquinho, ó, subir no joelho, empurra e puxa. Vamos dar um pouquinho mais de ritmo. Vai lá, dá uma aceleradinha, leva bem o cotovelo lá atrás, braço bem lá na frente. Isso vai estar ajudando a fortalecer braço e perna também, tá? Isso. Se quiser aumentar a intensidade, é só acelerar mais o ritmo. Aí vai estar acelerando mais. Outro exercício também, você vai continuar subindo o joelho e remando na água. Abriu, junta lá na frente, traz na direção do peito. Esse aqui fortalece peitoral, costas. Se quiser intensidade, é só acelerar mais o ritmo. Isso. Afasta um pouquinho a perna, afunda o flutuador. Aqui na hidroginástica, o interessante é que quando você abrir, fortalece costas, frente e peitoral. Abriu, fechou. Tomando cuidado com a postura, contrai o abdômen, encaixa o quadril.
Agora vai fortalecer a parte posterior da coxa. Tenta bater lá, o calcanhar bem lá no bumbum. Isso, se quiser acelerar um pouquinho mais. O braço afastado, ó, rema na direção de um joelho do outro. Joelho do outro. Isso. Você pode ir dosando a intensidade. Se quiser mais intensidade, é só acelerar mais o movimento, tá? Se tiver muito acelerado o batimento cardíaco, só diminui o ritmo. Afastou a perna, encaixa o bumbum. Isso. Empurra, virou a mão lá embaixo e rema, bem grandão. Esse aí, ó, vai fortalecer membros superiores. Nunca esqueça da postura, contraindo sempre o abdômen. Isso, é só aumentar a intensidade agora, aumenta a velocidade, põe mais força. Vamos fazer um pouquinho mais de força, vai levar num pé, depois no outro. Num pé, no outro. Rema bem grandão. Isso, vai controlando a respiração, respira bem fundo e vai soltando. Vamos mais um para braço? É paradinho. Afunda o flutuador. Deixa ele manter lá embaixo. Aí você vai pedalar, ó. Bem redondinho, mantendo ele lá embaixo. Pode pôr um pouquinho mais de velocidade em pedalada. Pode acelerar um pouquinho mais. Para quem quer dar um tchauzinho bem bonitinho, é esse exercício aqui que vai fazer. Foi para frente, inverte. Isso, pode acelerar mais um pouquinho. Para encerrar o último exercício, uma perna para frente e outra para trás, afunda o flutuador. A mão contrária. Isso, vai deslizar, ó. Troca a mão, troca o pé, arrasta o pé lá no chão. Bem grandão, leva uma mão lá atrás, a outra bem lá na frente. Isso, arrastando. E aí já sabe, né, da intensidade. Quer mais, acelera o movimento. Menos, mantém. Carol, esse tipo de exercício eu fiquei meio ofegante aqui. É para perder peso? Tem bastante perda calórica cada vez que a pessoa pratica? Tem sim, a hidroginástica ela é bem procurada também porque é um exercício aeróbico. Então, para quem quer redução de peso, ela também é bem importante. Uma aula de 1 hora, até 400 calorias a gente está perdendo nessa aula. 400 calorias. Gente, vamos emagrecer então. E esse aparelho aqui que a gente fez os exercícios, aonde a gente encontra para comprar? Porque às vezes a dona de casa não tem isso aqui em casa. Onde que a gente encontra? Lojas de artigos esportivos, eles sempre vendem isso aí. É o halter para piscina, o hidrohalter. É fácil de encontrar, também não é um aparelho muito caro. E trabalha bem o músculo. Sim, gente, fica a dica aí. É um aparelho muito legal, porque dá uma força, uma turbinada aí no exercício. Obrigada, Carol, pelas dicas. Bom, eu já fiz o meu exercício do dia. Vamos praticar, né, gente? A gente fica por aqui. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo não é tão ruim. A verdade é que ele pode ser até algo muito bom. Alguns anos atrás, quando eu tinha um grupo de amigos que nós fazíamos escaladas, descíamos de rapel, subíamos paredes de escalada, e a verdade é que aquilo me dava medo. Não fazia aí, mas esse medo gerava uma prudência, fazia com que eu revisasse se o nó estava bem feito, se o mosquetão estava bem engatado, se a cadeirinha de suporte de segurança estava bem, se a corda estava em boas condições. Ou seja, um medo equilibrado, ele nos leva a ser prudentes.
Se você tem medo de algum acidente de trânsito, sabe que isso pode gerar problemas, você vai revisar antes de visitar parentes distantes com a sua família. Vai ver se o freio está bom, vai ver se as coisas realmente estão bem para não ter uma pane na estrada. Mas o grande problema é quando o medo gera um bloqueio. O medo é essa apreensão, esse medo nos gera uma situação de vigilância. Mas muitas vezes ela toma e o medo passa a ser um terror, começa a me bloquear. Tem pessoas que têm medos crônicos, que alguns chamam de fobia, seja a altura, seja um animal, vem um inseto, por exemplo, e olham e elas se bloqueiam. Você pode não gostar desse tipo de coisa, mas a ideia é que faça você avançar, planejar-se e fazer direito. A Bíblia nos fala muito sobre o medo. Aliás, o medo foi o primeiro sentimento que nós vemos na Bíblia depois da origem do pecado. Quando Adão e Eva se afastaram de Deus, eles tiveram medo. Mas medo do quê? Medo de um castigo. Muitas vezes o medo, ele vem gerado por uma falta de conhecimento. Adão e Eva talvez não conheciam muito bem o que Deus faria agora, e eles tinham medo do que Deus faria com eles. A verdade é que Deus tinha um plano, e um plano do amor. Nós encontramos na Bíblia, em 1 João 4,18, que no amor não há medo. E por que não há medo? Que o perfeito amor, ele expulsa o medo. Mas o medo que nós temos muitas vezes vem do fato de que eu ainda não conheço tanto daquilo que Deus pode fazer por mim. Tem você medo de algo? Olha você alguma coisa e diz aquilo é muito grande? Coloque Deus do lado. Será que Deus não é muito maior do que isso? Sim, Ele é muito maior. Quando nós olhamos os problemas, talvez eu não veja alternativa, mas comece a desviar os olhos dos problemas e agora olhe a Deus, o amor maravilhoso, aquele que entregou o seu próprio Filho, aquele que nos criou e nos ama muito. Não vale a pena confiar nele? Há muito tempo atrás eu ouvi uma história de um barco que estava para naufragar e as pessoas corriam de um lado para o outro, desesperadas, até que uma pessoa olhou ali por uma escotilha e viu uma criancinha, uma menininha brincando com as suas bonecas. E ele abriu e disse: menina, você não vai buscar uma forma de tentar sair daqui? E ela disse: não, eu não tenho medo, porque eu conheço o meu pai, é o capitão do barco. Conheça mais esse Deus, Ele é o capitão do barco da sua vida. Convide Ele para estar junto. Se algo que tem medo, abre o seu coração a Ele e diga: Senhor, eu tenho esse medo, mas ajuda que com Teu amor venha e encha o meu coração, de modo que eu sei que nunca caminho sozinho. Esse amor vai expulsar o medo, mas lembre-se, seja prudente. Muitas pessoas dizem: eu não tenho medo, e acabam sendo imprudentes. Que esse medo seja gerado uma prudência para um planejamento correto, colocando Deus sempre em primeiro lugar. E onde há o amor de Deus, não há medo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço e que Deus abençoe muito.